Olá pessoal, está começando o Empreender de hoje aqui na nossa Rede Sim. Como todos os dias, um convidado para você conhecer um pouquinho a história dos nossos empresários aqui de Linhares e região, né? Hoje a gente alcançando aí todo o Espírito Santo com a nossa audiência. Nosso entrevistado de hoje, com grande prazer, a gente traz aqui Robson Santana. Vamos falar um pouquinho da área de software, de computadores, esse mundo todo digital que hoje muita gente está lidando com ele, mas que ele já faz um sucessinho há muito tempo. E o Robson é um dos primeiros aqui das antigas de Linhares, vamos assim dizer, né? Robson, muito obrigado por estar participando aqui conosco no Empreender, né? É um orgulho muito grande a gente estar aqui contigo. E eu que agradeço, Marcelo. Né? Natural de Linhares, que a gente sempre pergunta, né? Exatamente, natural de Linhares. De que lugarzinho nasceu aqui? A minha infância foi no bairro Novo Horizonte, né? E eu fiquei lá até mais ou menos os 20 anos. E aí meus pais se mudaram, morava com meus pais ainda, né? Meus pais se mudaram para o Três Barras. E aí eu fiquei morando um tempo com eles, me casei e hoje moro no bairro Colina. No bairro Colina. Então sempre em Linhares, estudou em Linhares, toda a vida em Linhares? Sempre em Linhares, estudei em Linhares, durante toda a minha vida foi aqui. Você está na área empresarial hoje, tem a sua empresa, né? E vem de família, como é que é? Como é que seu pai fez? Como é que é a sua história? Conta um pouquinho pra gente, né? Pra gente conhecer o Robson. Na verdade, buscando lá atrás, né? Um pouco da história do meu pai e da minha mãe. Meu pai, meu avô, na verdade, materno, né? Pai da minha mãe, ele tinha terras lá em Soretama. E aí meu pai também morava lá, que o pai dele tinha um comércio, né? Eles se conheceram lá, meu pai veio para Linhares, ela continuou lá, depois de um tempo eles começaram a namorar, e meu pai, eu acho que em 1965, 1960 ele veio para cá. E aí começaram a namorar, se casaram, e meu pai logo entrou na PRF, na Polícia Rodoviária Federal. E aí veio, onde ele trabalhou 30 anos, né? E se aposentou agora no ano 2000. Já tem um tempo já de aposentado. Tempo, né? O ano 2000. Já tem um tempo mas de ele aposentado. Foi 30 anos policial. 30 anos PRF. PRF, né? Você, único filho, tem mais filhos? Eu tenho uma irmã, que é professora, e um irmão, que mora hoje lá em Brasília. Brasília? Lá em Brasília. Que legal, né? E aí estudou aqui nas escolas de Linhares mesmo, faculdade fez aqui em Linhares? Fiz a faculdade de administração, na época Unilinhares, que hoje é Pitágoras, né? Uhum. E o curso de pós-graduação, inclusive em análise de sistemas, eu fiz aqui na cidade de Linhares também. Então sempre tive por aqui. Então é um filho genuinamente da casa. Dessa terra maravilhosa. Dessa terra maravilhosa. Isso. Né? E aí, como é que foi a vida profissional? Né? Porque não nasceu empresário, não vem de família. Né? Qual foi o primeiro emprego, aonde trabalhou, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente essa sua ralada aí, como é que foi conhecer computador, né? Exatamente. Marcelo, em 1994, meu pai ele me deu o primeiro computador, né? E aí eu tive meu primeiro computador e me interessei muito por informática e eu percebi que eu conseguia aprender as coisas por mim mesmo, o autodidata, o autodidata. Né? E olha, lembrando, gente, 94, nós estávamos aqui conversando um pouquinho nos bastidores, você que é aí de casa, quem é novinho não vai conhecer. Era um 386. Como é que eram as letras dele? DX3 386. DX3 386. E tinha que ser consórcio, tá, galera? Eu me lembro que o primeiro computador que eu coloquei na minha empresa, nós fizemos um consórcio para conseguir comprar o computador. Não era fácil adquirir nessa época, Marcelo, computadores. Então a gente, né, comprou esse primeiro computador e eu fui pegando gosto pela informática. Daí eu entrei na VSD, inicialmente foi no departamento de marketing, né, onde eu tive uma proximidade muito com o departamento de TI, que na época era conhecido como CPD, Central de Processamento de Dados, né. E foi onde eu comecei a me interessar mais. Eu costumo dizer que a VSD, Marcelo, para mim, ela foi uma escola. E o meu professor foi o dia a dia, todo dia aprendendo. E nessa sala de aula, que era o departamento de TI,
eu fiquei matriculado durante 4 anos. 4 anos. Foi uma faculdade na VSD. VSD que a gente tem que agradecer muito essa empresa, né? Seu Valdemiro. Já foi convidado para estar aqui. Edival Santana, se estiver nos ouvindo, ó, o sobrenome é igual ao seu, né? Exatamente. Edival Santana, você está me devendo de trazer seu Valdomiro aqui, ó. Eu só não sei se Edival é meu parente, mas o sobrenome o sobrenome é igual. igualzinho. Já esteve aqui conosco, né? Fazendo. Isso. E aí essa faculdade de 4 anos no CPD, né? Da VSD, se aventurou. Eu, na verdade, depois da VSD, eu acabei indo para a Ambev, né? Eu tive uma passagem muito curta lá, e na época que eu trabalhei na Ambev, eu estava fazendo meu curso de pós-graduação já em análise de sistemas. Foi onde eu e 2 amigos, né, a gente saindo lá da faculdade, vamos abrir uma empresa para a gente, que nós percebemos, Marcelo, na época que tinha uma demanda reprimida para impressoras fiscais. Aquelas impressoras que faziam barulhinho, né, de impressão de documentos fiscais, estava entrando no mercado. E a gente percebeu que tinha esse mercado. Mas e aí, só lembrando, Robson, a impressora fiscal, nós estamos já falando de que ano? Isso é 99, 2000, mais 99, ou menos. 2000, quando ela estava entrando no mercado. Porque para ter impressora fiscal já precisava ter software. Já precisava ter software, o software que comandava ela. Porque antes das impressoras fiscais, era aquelas caixas registradoras, tipo calculadora, que a pessoa apertava 2, 3 teclas para fazer a soma, computar ali a mercadoria que estava sendo vendida, e aí fazia todo o processo de venda. Era meio que manual, né? Ainda tinha aquela situação do caderninho ainda, né? Da pessoa estar anotando algumas coisas. E com a impressora fiscal, necessitou realmente da empresa colocar um software. E a gente percebeu essa demanda, que nesse mercado na época estava aberto, e a gente acabou colocando uma empresa, nós 3, cada um de nós tinha um computador, levamos para lá, colocamos na mesa, éramos programadores, e aí começou a Configure Software. Aí começou a Configure Software. Não falei até agora porque eu queria que você falasse isso daí, né? O Robson é proprietário da Configure Software, uma empresa hoje que atende quantos clientes? Cerca de 1.500 clientes no estado do Espírito Santo, no sul da Bahia, leste de Minas Gerais e alguns clientes também em Pernambuco. Em Pernambuco já? Pernambuco, então nós já estamos em 4 estados? 4 estados, graças a Deus. Não é fácil. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho de tributação, porque cada estado é um jeito. A fórmula pode ser a mesma, mas o jeito muitas vezes é muito complicado, né? Cada estado tem a sua peculiaridade, então sempre tem alguma coisa diferente que você precisa estar fazendo um ajuste ali no software. E nesse meio tempo todo também nós corremos um pouquinho no tempo, né? Já chegamos lá em 99 na impressora fiscal. A empresa, a Configure, nasceu em 99? Não, ela nasceu em 2001. 2001. Há 20 anos atrás. 20 anos já a Isso, Configure Software. Exatamente. Montando os primeiros softwares. Exatamente. Quem foi o primeiro cliente, lembra? Olha, a gente teve uma série, pode falar o nome dos clientes? Pode. Né, teve alguns, teve o Sérgio Roveda, o Basílio Monteverde. Sérgio é desvio. É desvio, o Sérgio da Desvio, né? O Basílio, ele tinha uma oficina na época, hoje ele tem uma série de autoescolas. Algumas empresas que não existem mais, a Soleni da Impacto, né? Então, só lembrando alguns dos clientes. Sim, alguns aqui. dos nomes é bom para, né? Quer dizer que Sérgio foi cobaia. Sérgio foi um dos nossos primeiros clientes, a gente colocou o software lá e até hoje ele é nosso cliente. Na verdade, eu costumo dizer que ele é um dos clientes longevos, né? Um dos clientes que a gente tem há bastante tempo. Porque quando uma vez você conquista o cliente, ele não é de ficar trocando de software com tanta facilidade, porque é muito traumático também isso tudo, dependendo, né? Marcelo, do volume, da concentração de dados no banco de dados dele, é um pouco complicado, é um pouco traumático trocar de software, entende? Então as pessoas evitam fazer isso, mas às vezes tem que fazer porque o software que elas têm hoje não pode não contemplar algumas situações que estão chegando no mercado, que o fisco exige. O fisco, você trabalha mais para o fisco do que muitas vezes para o cliente. Exatamente, Marcelo. A gente que tem comércio, muitas vezes a gente pede
ao desenvolvedor do nosso software, "Hein, podia melhorar uma coisinha aqui. E olha, esse mês teve uma mudança de uma lei, é assim mesmo. Agora está todos os desenvolvedores cuidando da mudança da lei para fazer. Hoje essas mudanças elas estão vindo com uma frequência menor, mas antes era demais. E você falou uma coisa muito certa, essa colocação de que a gente trabalha para o fisco é correto, a gente trabalha para eles mesmos. E às vezes eles dizem o que a gente tem que fazer e o que não pode ser feito. Então o cliente às vezes pede uma situação, eu precisava que você fizesse isso para me facilitar, a gente tem que dizer para ele, olha, infelizmente eu não posso, o fisco não me permite fazer isso. E a gente tem que andar ali nas regras, na lei que é elaborada pela Secretaria da Fazenda. Nesse meio tempo, está aqui na minha fichinha que eu não posso deixar de esquecer, também namorou, também casou, também tem filhos, né? Exatamente. Não pode deixar de falar, né? Não, hoje eu tenho 2 filhos, o Gabriel de 11 anos, né, a Mileninha de 4 anos, que os dois são a paixão da minha vida, na verdade. Né? E a esposa? E a esposa, né, também, com certeza. Aí, né? Um beijo para ela também. Não posso deixar de falar senão nela, não senão chega em casa. Mas namorou desde lá da VSD, não é? Não, foi um pouquinho depois. Desde quando estava um pouco antes de começar a empresa. Eu comecei a namorar com ela. Antes. Isso. Então ela viveu toda essa história. Todo esse processo, o sofrimento e a glória, ela viveu tudo. É o sofrimento e a glória. Ela esteve junto comigo. Olha, isso é muito importante, viu? Viveu, é essa valorização que a gente tem, claro, principalmente com a mulher e com as esposas, né? Lógico, porque nós não é atrás, é ao lado. Exatamente. Existe uma frase antiga que diz que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, mas hoje isso foi atualizado dizendo que ao lado de um grande homem tem sim uma grande mulher. Com certeza. Mas vamos falar um pouquinho de software, porque é a sua praia. Eu acho que todo mundo hoje, nós estamos na era dos aplicativos, e só se fala em aplicativo e todo mundo viciado e vidrado no celular, né? Nós estamos falando do software muito empresarial, mas daqui a pouquinho eu vou chamar os nossos comerciais. Você que está aí em casa, é rapidinho, não sai daí. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta. O Empreender de hoje, com Robson Santana, a gente falando muito sobre software, empresas, mas agora nós vamos entrar no aplicativos e nessa toda a febre que existe do celular, né? O Robson aqui nos bastidores já estava me falando, não é, Robson? Quem não está no celular está fora do mercado. Exatamente. Hoje, se você acompanhar os grandes nomes, você vê o pessoal falando isso com bastante afinco. Com a convergência, quem hoje não está no celular, quem não desenvolve para celular, quem não tem empresa com os aplicativos, né, voltados para celular, não vai ficar no mercado. A Configure já desenvolve software para celulares também, apps, tudo isso daí? Sim, com certeza. Na verdade, a gente já tem aplicativos voltados para celular desde 2012, né, onde a pessoa faz alguns pedidos via celular em restaurantes, que são, né, parte do segmento que a gente atende. E a gente, de 2019 para cá, está trabalhando em um novo aplicativo e um novo e-commerce para integrar esse rol de marketplace que vem surgindo no mercado. Ô Robson, você que é da área, me surgiu agora uma pergunta, porque a explosão dos aplicativos foi muito grande, né? Sim. Haja visto aí Uber, iFood e etc e tal. Mas você vê que o Uber veio, foi a novidade, né? Está em não sei quantos países no mundo. Bem disseminado, bem difundido. Aí, localmente, por exemplo, Linhares já teve 1, 2, 3 aplicativos locais de transporte, vamos falar de aplicativos de carro, né? E daí a pouco cai por terra. Então, aí você vê que no país mesmo, nós temos 3, 4 que se destacam. Outro dia eu tive a São Paulo e eu contei, lá tinham 12 aplicativos de transporte concorrendo já. Mas na verdade o que se destaca é um só. É realmente um mercado que vem trazendo oportunidade para muitos,
ou ele estrangula e depois no final fica 1, 2, 3. Por que eu perguntei isso antes de você concluir essa pergunta, uma dupla pergunta? Porque você está falando do e-commerce. E hoje quem não tiver no e-commerce não vai. Mas como é que a gente vai concorrer com as gigantes como a Submarino, Americanas, Magazine Luiza, que são as gigantes do e-commerce hoje? Hoje o mercado de e-commerce e aplicativos ele é muito promissor. O que ocorre, Marcelo, que muitas vezes a pessoa que levanta um aplicativo ou monta uma empresa, ela não tem uma capacidade de administração ou gerenciamento como as grandes empresas que podem contratar profissionais só para cuidar dessa parte. Por outro lado, tem um outro grande empecilho para essas empresas, que é a estrutura. Hoje, a estrutura toda de uma empresa é levantada nas nuvens, ela está lá na nuvem. E hoje, no Brasil, sobretudo, é muito caro você ter esses aplicativos na nuvem. Então, se a pessoa que montou uma empresa não tiver essa capacidade de gerenciamento para equalizar a parte financeira com a estrutural, fatalmente ela vai sair do mercado, porque é muito caro. Então, a demanda começa a aumentar, o custo dele começa a aumentar e a capacidade de gerenciamento falta, e aí ele pega prestando um mau serviço. E hoje quem presta um mau serviço nesse mercado apinhado, fatalmente vai estar Você fora. falou uma coisa das nuvens, né? Porque hoje tudo é guardado nas nuvens. Mas nós tivemos uma época aí dos backups, né? Conta um pouquinho pra gente. Exatamente, nós temos umas situações, Marcelo, voltado para os backups. Eu tenho uma situação até interessante que eu coloco muito para os funcionários, para alguns clientes, inclusive algumas palestras que a gente é convidado para falar sobre isso, sobre os backups. Há bastante tempo atrás houve uma situação com um cliente, né? A gente tem um título para isso até na empresa, é o backup e a reza, né? Que esse cliente nos ligou dizendo: olha, meu HD queimou, o que eu faço? Me salva, rapaz. Eu falei para ele: não, tranquilo, a gente vai dar um pulinho aí e vai restaurar seu backup sem problema. Ele: me salva, eu não tenho backup. Ele disse: não fez backup? Não tenho backup. E a gente bate muito nessa tecla. E eu disse para ele: rapaz, só Jesus salva, a gente apenas restaura o backup. E aí, né, foi uma situação lúdica que aconteceu. Ele: rapaz, a gente riu um pouco na hora, mas voltando à situação, né, dizendo ele: o que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer agora? Eu: fale comigo, Pai nosso que estais nos céus. Só resta rezar, porque perdeu o backup. E eu costumo dizer: quem não tem backup, não tem nada. Por quê? O computador, Marcelo, é uma máquina. Uma hora ele vai parar. Inclusive, está aí a dica para o pessoal que nos acompanha: faça seu backup, porque hoje, né, a tecnologia vai evoluindo e o pessoal do lado negro que produz vírus, vai evoluindo também. A gente tem os ransomwares, né, que são os vírus. Explica pra gente isso aqui, o que é isso? O que é ransomware? Pois é. Ransomware, ele é uma linha de código que é executada no computador da pessoa, que criptografa, ela encripta, ela embaralha todas as situações que o cara não consegue acessar mais. Uma vez que ele entrou no computador, é difícil desencriptar, muito difícil. Agora, continua, desculpa. E o que acontece? Muita gente não tendo backup cai nessa situação do ransomware, e uma vez infectada a máquina, o cara lá do outro lado começa a solicitar uma quantia em criptomoeda para liberar isso para ele. Seria o sequestro de dados. Dos dados, o sequestro dos dados. Isso aí, porque o nome técnico eu não sei não, mas exatamente. O sequestro de dados está muito na moda e pedindo milhões. Milhões. E uma dica, Marcelo, e tudo isso eles trabalham pela engenharia social. O que é engenharia social? É quando o cara manda um e-mail dizendo: olha, seu CPF foi cancelado, um documento seu CPF, né, hoje está em alta, falar que CPF está cancelado é uma outra situação. Né? Seu documento, seu título de eleitor foi cancelado. Olha, tem aqui um mandado de prisão. Então o cara usa a engenharia social para aguçar a vontade do usuário em clicar lá e ser executado esse script, esse código na máquina do cara e infectar a máquina. Uma vez infectado, dificilmente consegue se voltar atrás. Robson, a gente vai falando aí,
muitas empresas ainda usam o software com o banco local. Sim. Essas têm que fazer backup. Sim. De certa forma, elas estão mais seguras dos hackers do que quem está na nuvem. Aí eu sou adepto da nuvem, porque eu acho que eu estou mais seguro quando os meus dados estão na nuvem. Exatamente. O que acontece? Hoje, as grandes empresas, tipo Google, Amazon e a Microsoft, que são os gigantes, né, das nuvens, eles têm uma proteção contra hackers muito maior do que um servidor que está rodando local e conectado à nuvem. Então, hoje, a possibilidade de um ataque a essas grandes corporações é muito menor do que um ataque à sua máquina local. Na verdade, eles conseguiriam entrar mais facilmente na sua máquina, dependendo da tecnologia levantada nela, empregada nela, do que nos grandes, nesses gigantes que trabalham, conhecem muito isso, têm profissionais somente voltados para essa área. Sim. Por que eu ia perguntar dessa forma? Porque eu não consigo mais ver quem não está trabalhando com software na web. E aí você vem me dizer, tem muita gente ainda com software local? Tem muito, Marcelo, porque hoje, a nível de estrutura no Brasil, quando se fala em internet, ou em relação a outros países, né, a União Europeia, ou América do Norte, Estados Unidos e Canadá, a gente está muito atrás ainda. Então o que acontece? Hoje a gente acaba ficando sem internet e a banda não é tão larga para a gente trabalhar. Então, para se atender o fisco não vai, né, ou o cliente, ele não vai aguardar se você não tiver internet, se você não tiver, né, uma estrutura naquele momento para atender ele. Ele vai querer ser atendido. O cliente vai querer ser atendido e o fisco vai querer reservar a parte que lhe compete. Dele. Então, hoje, as aplicações elas devem rodar na nuvem, mas obrigatoriamente se tem que ter uma parte, é minha sugestão, ter uma parte local como contingência. Se houver alguma interrupção nessa conexão, a pessoa tem possibilidade de trabalhar sem problema nenhum localmente e esses dados serem replicados depois lá nas nuvens. Isso é muito bom. Você está dando um conselho aí. Você vê que eu estou no ramo de combustível, né? Todos que nos assistem, graças a Deus, sabem disso. Mas se faltar internet, eu não consigo mais nem vender. Nem vender. Tem que se pensar nisso, porque é um cabo de fibra ótica por aí afora pode partir alguma coisa, e aí você vai deixar de usar vai criar uma dependência sem uma contingência na sua estrutura de TI. É importante pensar nisso. Hoje nós já estamos quase que é melhor ficar sem água do que sem internet, né? Sobretudo para os mais jovens, né? Os mais jovens que não conheceram a época que a gente ia na biblioteca pesquisar esse tipo de coisa. Hoje o Google ele democratizou a informação. Qualquer um, se você quiser saber o PIB do Cazaquistão, em um clique você faz isso. Qual é o bug de hoje? Na verdade, o bug de hoje, eu diria que os bugs, na verdade, estão bastante reduzidos. Hoje, algumas empresas não investem muito em beta teste e acaba tendo uns problemas na aplicação que é desenvolvida. Mas hoje, esses erros que a gente chama de bugs são muito mais reduzidos. Inclusive, Marcelo, a gente tem até uma situação interessante, se eu puder compartilhar com vocês, sobre essa situação de bug, que eu até coloquei no script como fevereiro em 30, que a gente também coloca lá na empresa, fevereiro em 30. É uma cliente que a gente tem o nosso beta teste, sempre teve o cara que faz os testes da aplicação, mas volta e outra, qualquer aplicação escapa alguma coisa. É humanamente impossível o cara ter toda a codificação 100%, né? Mesmo os grandes, tipo Apple, Google, Sim. A Microsoft. Todo mundo libera sempre correção, até mesmo porque tem que sempre que estar atualizando a aplicação. E uma determinada cliente, longeva também, certo dia, estressada, ligou para o escritório, uma pessoa atendeu e me passou. Ela, nossa, a aplicação está com um bug aqui, um bug feio, eu quero que resolva, e eu quero uma pessoa aqui nesse momento. Falei, calma, o que é que está acontecendo? Eu estou digitando uma simples data aqui e não está entrando, não está processando. Sim, mas o que você está fazendo? Ela, estou digitando aqui 1/2 a 30/2 e o relatório não sai de jeito nenhum. Eu disse para ela, tá bom, se você conseguir colocar fevereiro com 30 dias, aí você vai conseguir mudar o calendário juliano, né, gregoriano. Aí na época a pessoa muito estressada e depois virou assim uma situação lúdica depois que a gente compartilhou com a equipe. Mas isso a gente passa
Já chamei técnico para ir na minha empresa para consertar computador, porque o operador não estava fazendo e quando o cara chegou lá, ele falou assim, mas você tem que ligar o computador, né? Acontece diversas impressoras, computadores, equipamentos, acontece. Tem que ligar. Sim. Eu queria que você olhasse para aquela câmera e você é muito novo ainda, tem muito a crescer, Obrigado. O mundo digital tem muito a crescer, mas qual conselho você daria para aquela pessoa que quer começar no mercado, quer se jogar na área de software, apps e essas coisas? Que conselho você daria? Olha lá para aquela câmera lá e fala. Como eu falei, o Google, ele democratizou a informação. Hoje, quem quer desenvolver, ser um programador voltado para aplicativos, voltado para aplicações locais, para web de uma forma geral, tem que ter um fator preponderante, Marcelo, o comprometimento e muita vontade. Se ele tiver um comprometimento com ele mesmo ou com a empresa que ele estiver trabalhando, com certeza vai muito longe. Comprometimento e força de vontade para a programação, a pessoa vai só na ascendente, vai muito longe, vai muito longe. Isso aí. Robson, nosso tempo, como eu falei, vai se acabando. Que pena, né? Poxa. Que pena, né? Nosso programa assim. Mas gostei muito. Não deixe de acompanhar a gente pelo YouTube, né? Se você quer rever um programa, quer assistir, quer mais dicas, vai lá no YouTube da Rede Sim, que todos os nossos programas estão lá. E a você de casa, muito, muito obrigado pela audiência, né? Fique conosco, fique sempre ligadinho, que a Rede Sim sempre tem novidades para você. Ficamos por aqui.